Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE determina a suspensão de benefícios a servidores do município de Alto Taquari. Prefeito de Acorizal não cumpre recomendação do TCE e é multado. Nossa Senhora do Livramento recebe parecer favorável à aprovação das contas de governo de 2016. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar proposta por meio de uma representação de natureza interna que apontou a existência de suposta irregularidade na revisão geral anual e na progressão de carreira aos servidores de Alto Taquari. Veja os detalhes desse processo. A representação de natureza interna com pedido de medida cautelar foi proposta pela 2ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas, devido a indícios de irregularidades na edição de uma lei complementar, 16 portarias e 4 decretos da Prefeitura de Alto Taquari, sem a realização de estudo de impacto financeiro, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas alterações permitiram a revisão geral anual e progressão de carreira aos servidores do município. A equipe técnica do TCE propôs, assim como o Ministério Público de Contas, a homologação de medida cautelar, tendo em vista o risco de desequilíbrio fiscal e financeiro para a administração municipal. O relator do processo, Moisés Maciel, teve o mesmo entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e homologou a medida cautelar devido a supostas irregularidades, impondo determinações à Prefeitura de Alto Taquari para que o município não tenha desequilíbrio financeiro. O Pleno acompanhou o relator e entendeu que o município deve se abster de proceder a pagamentos de vantagens remuneratórias a servidores municipais, relacionadas à revisão geral anual e progressão de carreira, que o gestor encaminhe ao Tribunal de Contas a íntegra dos autos que compuseram o projeto de lei, que culminou nas edições da Lei Complementar Municipal número 883 de 2017. Por fim, determinou que a SESEX desta relatoria proceda à apuração exata dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação às despesas de pessoal do referido município. Eu voto no sentido de que a decisão singular 837-MM 2017 seja homologada pelo egrégio Tribunal Pleno, a fim de conferir eficácia plena à medida cautelatória deferida monocraticamente, consubstanciada, entre outras medidas determinadas cautelarmente na suspensão dos efeitos decorrentes da Lei Complementar Municipal 883/2017, como também dos atos normativos concessivos de reposição salarial e progressão de carreira, sob pena de multa diária de 3 UPF-CMT, em caso de descumprimento desta, nos termos do artigo 75 do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica. Contas de governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento recebem parecer prévio favorável à aprovação. Entenda o porquê na reportagem. Em 2016, a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento esteve sob a gestão de Carlos Roberto da Costa. No período, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, detectou que o município respeitou os mínimos e os limites constitucionais e legais. O gasto com o pessoal do município correspondeu a 49,18% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. No ensino, foram aplicados 41,25% da receita base e na saúde, 23,71%. O conselheiro relator destacou o desempenho do município nos indicadores das políticas públicas adotadas para as duas áreas. Assinalo que a análise dos índices de educação revelou que dos indicadores avaliados, 6 estão acima da média nacional, remanescendo 4 indicadores que precisam ser aprimorados pela gestão.
Já a análise da saúde demonstrou que 8 indicadores se encontram acima da média nacional e 2 ensejam melhorias. Ainda segundo o conselheiro relator, em 2016, Nossa Senhora do Livramento obteve 0,62 no Índice de Gestão Fiscal dos Municípios, ficando na 37ª posição no ranking geral do Estado, 20 posições acima da registrada em 2015, alcançando então o conceito B, ou seja, de boa gestão. Destaco que os demonstrativos contábeis consignaram de forma adequada e satisfatória a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município, sem qualquer inconsistência contábil, atendendo aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 de 1964, e dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência dos atos administrativos, bem como dos demais princípios fundamentais que regem a administração pública. O conselheiro relator votou então pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, com recomendações ao Legislativo Municipal para que determine a Prefeitura o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo. Após denúncia de ausência de veículos na Prefeitura de Acorizal, gestor não adota determinações feitas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e é multado em monitoramento. Confira. Após o julgamento de uma denúncia contra a Prefeitura de Acorizal, a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso fez um monitoramento para acompanhar o cumprimento das determinações especificadas no julgamento singular. A denúncia era referente ao desaparecimento de uma caminhonete e uma máquina pesada que faziam parte do patrimônio da Prefeitura de Acorizal. Após constatada a irregularidade, foram feitas as determinações ao prefeito. Entre as determinações estavam a adoção, no prazo de 60 dias contados a partir da publicação da decisão, providências para retornar os veículos ao município, fazer a regularização patrimonial dos veículos, manutenção e reparos, adotar medidas para a alienação de 2 ambulâncias consideradas inservíveis e informar o TCE sobre a regularização das determinações. O prefeito Clodoaldo Monteiro da Silva foi devidamente notificado pelo órgão fiscalizador para esclarecimentos sobre a não adoção de medidas para implementar as determinações, porém não respondeu ao Tribunal de Contas. Da análise dos autos, verifico que o julgamento singular 261 impôs ainda ao atual chefe do Poder Executivo, senhor Clodoaldo Monteiro da Silva, a adoção das medidas necessárias à salvaguarda do patrimônio público, as quais eram de sua responsabilidade e não foram cumpridas. Não vislumbro, neste caso, a presença de elementos capazes de afastar a culpa do gestor, tampouco de minimizar a gravidade do apontamento, até porque a inércia deste afrontou o preceito constitucional. Dessa forma, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen julgou que proceda a irregularidade diagnosticada no monitoramento e aplique multa ao gestor de Acorizal em decorrência do descumprimento de determinações com prazo. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.